Olá, juventude cristã brasileira, jovens daqui de São Paulo, jovens de outros estados, jovens de todo o nosso país e quem sabe até de algumas partes do mundo. Que alegria podermos oferecer a vocês essa primeira conferência missionária jovem. Estamos aqui agora neste sábado, neste dia de workshops, e agora nós começamos os nossos workshops e é uma alegria oferecer a vocês cada uma das palestras, cada uma das mensagens que serão ministradas. Então acompanhe aí, nós vamos ter um momento agora de louvor e logo após a sua palestra, aproveite da melhor forma possível. É claro, mande este link, compartilhe com os seus amigos para que mais e mais pessoas possam participar deste momento incrível. Seja bem-vindo à nossa primeira conferência missionária Jovem 2021. Escolher, deixar a glória, o plano aqui cumprir, pra me redimir, provando amor. A história escreveu até o Sim.
Boa tarde, pessoal. Eu sou a Thaisa, sou da Igreja Presbiteriana do Meier, aqui no Rio de Janeiro. E hoje nós iremos conversar um pouco sobre as nossas prioridades na nossa igreja local. Desde já eu agradeço o convite que foi feito, com muita alegria e responsabilidade também, que estou aqui com vocês. Agradeço a presença, a participação de cada um que nos assiste, que nós estejamos com os nossos corações e os nossos ouvidos atentos à palavra de Deus, ao chamado que Ele tem para nós nessa tarde. Nós vamos falar hoje sobre revendo as prioridades do reino na sua igreja. Então, para falarmos sobre isso, devemos revisar, quais são as prioridades na nossa vida, as prioridades do reino na nossa vida. Qual deve ser a nossa prioridade? Glorificar e amar a Deus acima de todas as coisas. Nós glorificamos a Deus quando confiamos nele, quando obedecemos a sua palavra, quando estamos em comunhão também com os irmãos, quando nos alegramos nele. Deus requer uma obediência completa, em tudo que nós fazemos, que o amemos de todo o coração e amar também ao nosso próximo como a nós mesmos, como diz lá em Mateus 22, de 37 a 40. Então, o que Deus ordena deve ser sempre cumprido. Nós temos obedecido a estas ordenanças a fim de contribuir para a expansão do reino na nossa localidade? Se a nossa resposta for não, nós devemos então refletir e avaliar quais são os ídolos do nosso coração, aquilo que tem ocupado o primeiro lugar, que é de Deus e de sua missão, de cumprir esse chamado e amá-lo acima de todas as coisas, porque quando nós o amamos acima de todas as coisas, consequentemente, nós cumprimos essa missão. Então, isso que talvez esteja ocupando o nosso coração, no lugar desse cumprimento, desse chamado e de amar a Deus e glorificá-lo, nos incapacita de viver o Evangelho na sua plenitude, e desempenhar o nosso papel enquanto igreja, que é o foco da nossa fala de hoje. Bem, então qual deve ser a nossa motivação a pregar o Evangelho, a ser um agente missionário na nossa igreja, na nossa localidade? Você já parou para refletir, para pensar por que você prega o Evangelho? Por que você participa de ações evangelísticas? Será que é porque você não quer que um ente querido ou um amigo não vá para o inferno? Algumas das nossas motivações a atuar nessas ações e a agir como missionário podem até ser legítimas, mas não são a motivação básica, o fundamento básico, para a nossa motivação. Então nós vamos primeiramente aprender com Jesus, que é o nosso exemplo máximo e perfeito, como ele agiu, como ele fez, qual a sua motivação, e em seguida nós vamos ver também algumas ações que nós podemos realizar tanto enquanto igreja indivíduo e enquanto igreja corpo de Cristo na nossa localidade e também em qualquer outro local. Então vamos lá. Vejamos nesse texto como Jesus fazia, o que aprendemos com as suas ações. Mateus 9, 35 a 38. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, destaquei aqui alguns verbos e alguns trechos para nós analisarmos e aprendermos com Jesus. Observe a gente tratando inicialmente sobre a motivação. Então, por que Jesus agia e como ele agia e assim como nós devemos agir também. Observe que os verbos destacados, ele percorria, ele ensinava, ele pregava, ele curava
ele percorria cidades e povoados. Observe que Jesus, ele não ficava parado num lugar, mas ele se deslocava. Ele ia onde tinha pessoas, né? Então, a primeira coisa que a gente aprende é a igreja local, né, fixa ali, é a base, né, para que a palavra seja pregada. Mas nós não devemos ficar contidos dentro da igreja. Nós devemos também nos deslocar ali no nosso bairro, na nossa localidade e até outros lugares também. Então, assim como Jesus, nós não devemos ficar presos dentro da sinagoga, por exemplo, somente ensinando, mas nós devemos também percorrer os locais, sair aos diferentes locais, estar em movimento. Observe que ele curava toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus, ele olhava para as pessoas e ele enxergava não só as doenças físicas, mas as doenças também espirituais, né? As necessidades físicas e espirituais. Então, ele via as multidões, ele caminhava junto das pessoas e ele se compadecia dessas pessoas. Por quê? Como que essas pessoas estavam? Essas pessoas com necessidades tanto físicas quanto espirituais, as pessoas que não conhecem a Cristo, elas estão como descrito nesse verso 36, aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então, um outro ensinamento que nós temos aqui é como que nós estamos olhando, vendo as pessoas ao nosso redor. Em primeiro lugar, eu tenho visto as pessoas ao meu redor? Eu tenho olhado com esse olhar de compaixão que Jesus olhou? Por que ele teve esse olhar de compaixão? Porque elas não o conheciam, estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Muitas vezes nós temos a tendência de olhar com compaixão para aqueles necessitados socialmente, né, marginalizados socialmente. Mas todas as pessoas, rico ou pobre, que não conhecem a Cristo, são ovelhas aflitas e exaustas que não têm pastor, estão perdidas, né? Então, nós temos que ter um olhar de compaixão para essas pessoas. Então, não ficar preso nas quatro paredes, nos locomover, né, nos deslocar. E aí, não é só realizar ações específicas, né, em datas específicas, mas o nosso dia a dia é de deslocamento. Nós pegamos transporte público, nós vamos ao trabalho, vamos à escola, vamos à faculdade, nossa vida é de deslocamento. Então, esse deslocamento deve ser também um momento para nós pregarmos o evangelho do reino, como o próprio texto diz, e olhar para essas pessoas que estão ao nosso lado, como essas ovelhas que estão perdidas. Mas aqui também Jesus nos ensina, né? Diz que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, será que você tem sido resposta de oração? Você tem sido esse trabalhador na seara? Você tem sido resposta de oração da sua igreja para o trabalho, o crescimento do reino na sua localidade? Se não, mais uma vez, é preciso rever, restaurar a visão, como nós colocamos aí nesse título, né, desse slide. Então, nós precisamos ser resposta de oração para a nossa igreja local. E nós precisamos orar para que Deus envie também mais trabalhadores para a nossa igreja local. Que nós não sejamos aquela pessoa que só reclama, que fala que na igreja, na minha igreja ninguém é envolvido com missões, não, na minha igreja ninguém gosta de fazer nada. Você já propôs um trabalho? Já propôs um projeto? Já conversou com seu pastor e com seu conselho, se colocando à disposição para o trabalho? Então, que não sejamos aquela pessoa que só aponta os problemas e o que poderia ser feito, mas que nós sejamos aquelas pessoas que apresentam os projetos, que apresentam as soluções para nós cumprirmos essa missão na nossa localidade enquanto igreja. Jesus, então, ele agiu, ele viu, ele se envolveu com as pessoas, se compadeceu delas. E por que ele fez isso? Todas as suas ações foram em obediência e em amor, né,
ao Deus Pai, certo? Então ele obedeceu a Deus Pai para a própria glória de Deus Pai. Então, qual deve ser a nossa motivação para pregar o Evangelho, para agir, né, realizar ações evangelísticas e cumprir esses chamados da nossa igreja local e também, né, como corpo e no nosso dia a dia, para que Deus seja glorificado, para que mais pessoas o adorem. As pessoas só o adorarão quando o conhecerem, só o conhecerão quando nós pregarmos. Então, nós pregamos o Evangelho, mais pessoas o conhecem e são resgatadas, o Espírito Santo age na vida dessas pessoas que vão, então, adorar a Deus, oferecer uma adoração obediente, porque o que importa não é a missão, como o John Piper coloca nessa citação aí. O que importa mais, além, né, da missão, é a adoração. A adoração é fundamental, não as missões, porque Deus é essencial, não o homem. Então, quando nós estivermos diante de Deus, não haverá mais missões, mas a adoração vai continuar. Então, a adoração começa e continua, né? Começa aqui e continuará. As missões são só aqui, são ações aqui, né, que nós realizaremos nesta vida. E devemos realizar para que Deus seja glorificado. Mais pessoas tenham as suas vidas transformadas e o amem e o adorem plenamente. Então, essa deve ser a nossa motivação, para que mais pessoas o adorem. E o mandato da evangelização mundial não está só contida no Novo Testamento, mas ela está em toda a Bíblia, desde Gênesis até o fim. Então, desde Gênesis, nós vemos Deus falando, né, para Abraão e sua família, para que eles saiam da sua terra e sejam bênção, né? Então, que eles abençoem outros povos, ou para que outros povos o conheçam. E em Gênesis 22:18 nós vemos que essa bênção da promessa, ela está ligada à obediência. Abraão e sua família obedeceram ao mandato, né, esse mandato dado por Deus. E esse mandato, ele continua por toda a Bíblia. E lá em Mateus, nós temos em 28, né, capítulo 28, de 18 a 20, também ide fazer discípulos. Observe que ide fazer discípulos é muito mais do que ide e pregai, né? Então, nós pregamos a palavra, mas assim como Jesus, nós também precisamos caminhar próximo das pessoas, estabelecer relacionamento, nos envolvermos para que haja um discipulado e um aprofundamento na palavra. Em Atos 1:8, nós vemos que os primeiros cristãos, eles agiram então em obediência a Deus, cheios do Espírito Santo. Atos 1:8. Foram testemunhas cheias do Espírito Santo. Então, por toda a Bíblia, nós vemos esse mandato da evangelização mundial e nós devemos cumprir esse mandato. Quando nós mudamos a nossa visão, vemos que Deus não está só amando as pessoas, mas está transformando essas pessoas para que também sejam capazes de amá-lo plenamente e adorá-lo como nós falamos. Então, nada pode ser mais precioso do que cumprir esse mandato, seguir a Cristo, o exemplo de Cristo e seguir junto com Ele nessa missão. O que deve preencher, então, o espaço entre as duas vindas de Cristo? É a missão mundial da igreja. É o nosso serviço, o nosso trabalho. E aí, você tem cumprindo esse chamado? Destaquei aqui algumas frases para refletirmos. A igreja só é igreja quando existe para os outros. A igreja não existe para si, mas para o mundo. Então, eu não devo pensar em que eu vou me beneficiar, realizar tal ação ao pregar o evangelho para tal pessoa, mas como eu posso abençoar as pessoas que estão ao meu redor, como eu posso abençoar as outras vidas, as vidas que eu tenho contato no meu dia a dia.
Outro texto diz que a igreja que deixa de ser comprometida com o discipulado de todas as nações, em pouco tempo se torna campo necessitado de missão. Então, observe mais uma vez, discipulado, não só pregar, mas caminhar junto, se relacionar com as pessoas e ensinar de perto. Essa é uma necessidade muito grande para que nós não tenhamos cristãos rasos, mas que conheçam realmente profundamente a palavra de Deus e o próprio Deus. A igreja local é a estratégia evangelística primária de Deus. As outras ações, como vamos ver alguns exemplos daqui a pouco, são importantes, porque nós devemos conhecer a necessidade daqueles que estão ao nosso redor. Mas o primordial é a pregação do Evangelho de Cristo. Em Romanos, nós temos esse versículo que diz: porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, nós temos o privilégio de sermos usados por Deus, pelo Espírito Santo, a pregar o Evangelho às outras pessoas. Mas devemos lembrar, acima de tudo, que Deus é soberano, Ele que elege, e que é pela ação do Espírito Santo do começo ao fim, não por mérito meu, mas pela própria glória de Deus. Vamos agora para uma parte mais prática. Que mensagem, então, deve ser pregada? Muitas vezes nós falamos jargões e falamos palavras e frases que são cristãs, mas que não correspondem à pregação do Evangelho. Então, o que significa pregar o Evangelho? Eu devo tratar de queda, redenção, graça e fé. Então, destaquei aqui alguns versículos que podem auxiliar a você na pregação. É interessante você deixar esses versículos, pode botar post-it, por exemplo, deixar esses versículos marcados na sua Bíblia. Quando você sai com a sua Bíblia naturalmente no dia a dia, ou quando você vai para alguma ação evangelística específica. Então é importante porque facilita na hora de você conversar com a pessoa. Destaquei alguns versículos, por exemplo, Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, João 3:16, em seguida, e nessa ordem, né? Então a gente deve falar e pregar preferencialmente nessa ordem, mas aí cada situação, tem o seu contexto, mas você pode seguir essa ordem. Romanos 3:23, João 3:16, Efésios 2:8, Atos 16:31 e 2 Pedro 3:18. Então eu aconselho a você a deixar esses versículos marcados na sua Bíblia, porque podem te auxiliar numa abordagem no dia a dia. E como você vai iniciar, então, uma conversa? Como você pode pregar às pessoas que estão ali com você, no dia a dia ou em alguma ação específica? O evangelismo pessoal. Você pode iniciar uma conversa sobre algum assunto cotidiano, desde que não seja alguma reclamação da vida, Mas você pode iniciar uma conversa, ser simpático, se apresentar, Primeiramente, você fala o seu nome, pergunta o nome da pessoa e não esqueça o nome da pessoa, Repita o nome da pessoa porque ela se sente valorizada e importante, seja simpático. E você pode contar alguma experiência também pessoal sua, para que a pessoa se sinta à vontade em compartilhar também um pouco da vida dela. E você pode ser direto também. Algumas pessoas ficam com medo de serem diretas, mas eu vou falar para você que sempre que eu estou em alguma ação específica no dia a dia, nem tanto, mas quando estou em alguma ação específica, eu sou bem direta. Então, você conhece a Jesus? Já ouviu falar de Jesus Cristo? Porque Deus, muitos podem falar, não, conheço Deus, já ouvi falar de Deus, acredito em Deus, mas Jesus Cristo nem todos, Então, você conhece a Bíblia? Você tem uma Bíblia em casa? Você quer crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus? E aí, eu geralmente pergunto sobre a Bíblia no final, porque aí eu já pego o gancho e faço aqueles versículos do slide anterior, Então, você tem Bíblia? Sim ou não? Aí eu pego a minha Bíblia,
Você sabia, né, que a Bíblia é a palavra de Deus e tudo que está escrito nela é verdade. E no versículo tal, e aí abro e começo a ler e a pregar para a pessoa. Nunca fui interrompida. Nunca uma pessoa disse, não quero saber, né? Mas pode acontecer de, inicialmente mesmo, quando você se apresenta, a pessoa falar, não quero conversar. Mas é um risco que a gente corre e a gente tem que entender que, né, é a nossa parte e é Deus é quem age. Então, são algumas formas de você iniciar esse contato pessoal, esse evangelismo pessoal e usar também aqueles textos do slide anterior. E aí, além dessa ação individual, nós também podemos agir enquanto igreja local, né? Mas para isso a igreja ela deve ser ou estar consciente do seu papel, da sua ação nesse mandato da evangelização mundial. Às vezes, os membros eles não têm mesmo noção do que está acontecendo, não têm noção da obra missionária que está acontecendo no seu local, né, na sua cidade ou no país que está no mundo. Então, nós precisamos conscientizar a igreja quanto a esse trabalho. Uma sugestão é a criação de uma comissão de missões na igreja. Eu tenho um documento preparado que você pode enviar ao conselho, então aí tem o meu e-mail. Se você tem percebe essa importância e na sua igreja não tem uma comissão de missões, você pode iniciar esse trabalho, né? Conversar com seu pastor humildemente e expor a ele, orar inicialmente, depois conversar com seu pastor e com seu conselho e expor esse desejo, essa importância para que esse trabalho seja realizado na sua igreja. Então, se você quiser um modelo de proposta de trabalho de uma comissão de missões na igreja, você pode me solicitar que eu tenho e posso te enviar por e-mail para você utilizar como modelo, não como xerox, né? Então, essa comissão ela pode criar um momento de informe missionário, de intercessão mensal na igreja. Então, na minha antiga igreja, por exemplo, era todo terceiro domingo era o culto de missões. Então, nós informávamos a igreja sobre o trabalho dos missionários que a igreja já ajudava financeiramente e também sobre outras informações do mundo para a igreja ficar a par e se envolver com o trabalho. Também é interessante criar um mural informativo com dados da JMN, da PMT e da Missão Kaiowá, que são missões da nossa igreja presbiteriana, e você pode criar um mural informativo para que as pessoas vejam e tenham contato com aquelas informações todo domingo. Agendar também visita de missionários à igreja, tanto missionários locais quanto transculturais. É importante para a igreja perceber essa diferença também no trabalho. E distribuir cofrinho da JMN para as crianças. E ter também um momento missionário no culto infantil ou na EBD com as crianças. Conscientizar não só os adultos, mas desde as crianças até os idosos ao trabalho missionário da igreja. Uma vez a igreja consciente do seu papel, do seu trabalho na missão, né, no mundo, ela pode se envolver então com algumas ações, tanto abrindo as portas da igreja para a entrada de pessoas de fora, quanto outras ações, tá? Para que ela se envolva no trabalho. Então, por exemplo, distribuir material para intercessão com informações de missionários, de países que sofrem perseguição, por exemplo, para que os membros estejam orando por essas pessoas. Isso também pode ficar lá no mural informativo e cada um pegar um motivo de oração. Promover uma tarde ou noite missionária com palestra dinâmica, aí vai depender da realidade da igreja e do local, mas ter um momento
Também, por exemplo, para arrecadar dinheiro para alguma missão específica ou para algum missionário específico, se a igreja ainda não contribui mensalmente com algum missionário. E, irmãos, às vezes você pensa assim, né? Pode pensar, mas a minha igreja é muito pequena, tem 40 membros, 50 membros, a gente não tem dinheiro para gente, não vai ter para missionário. Que seja R$20, mas se for R$20 fiéis, vai abençoar a vida da missão, do missionário, né? E Deus vai multiplicar, não vai faltar a sua igreja por vocês estarem abençoando a vida de um missionário, muito pelo contrário. A missão é dele, ele que levanta os recursos, né? Não é ele que nos dá os recursos para abençoar as outras pessoas. Então, não importa o tamanho da sua igreja, todos nós e todas as igrejas podemos contribuir financeiramente com algum missionário, com alguma missão, além de contribuir com a nossa oração, certo? Mais uma vez, lembrando que aquela oferta mensal fixa, ela é muito mais importante e muito mais, contribui muito mais do que aquela oferta muito grande uma vez no ano, tá certo? Então, reflita sobre isso também. Também uma ação interessante é cadastrar a igreja para participar do Domingo da Igreja Perseguida no site do Portas Abertas, o DIP. Esse ano já aconteceu, então você pode também sempre acessar o site do Portas Abertas e trazer informações para a igreja, naquele momento lá do informe missionário, tá certo? Além disso, você também pode promover, né, a comissão em algum domingo de agosto, um dia missionário com programação especial na EBD ou no culto vespertino, lembrando que agosto é o mês de missões, né, na nossa igreja. Você também pode pesquisar junto à comissão ou sugerir, se na sua igreja tem uma comissão, você pode sugerir, né, e ajudar nesse trabalho. Pesquisar algum asilo, algum orfanato, algum local que a tua igreja possa estar auxiliando, não só auxiliando com recursos, mas também visitando e pregando aquelas pessoas ali naquele local, certo? John Stott coloca, né? O grau de comprometimento da igreja com a evangelização do mundo é proporcional ao grau de sua convicção da autoridade da Bíblia. Então, se nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela é a autoridade de Deus e que nós devemos cumprir essas ordenanças, como nós falamos lá no início, nós devemos estar comprometidos enquanto igreja a cumprir esse mandato na nossa localidade, certo? Nós não estamos nesse bairro, nessa cidade e nesse país por acaso, não estamos. Então, olhe para o lado, porque tem muito serviço a ser feito e tem muitas pessoas carecendo e precisando ouvir. Uma observação. Muitas vezes pensamos, mas eu estou numa cidade grande, ou na minha cidade tem muitas igrejas, todo mundo já ouviu falar de Jesus, não vai na igreja porque não quer. Não é verdade. Pode ser verdade em alguns momentos, né, para algumas pessoas, mas isso não é uma verdade completa. E aí eu dou um testemunho porque já aconteceu em projetos missionários diferentes de nós estarmos na casa de algumas pessoas e ao final, depois de toda a palavra, de lermos a Bíblia, e eu perguntei à pessoa, você quer que eu faça uma oração para você, né, ou aqui na sua casa? E ela ficou com uma cara de não sei do que você está falando. E aí eu falei, uma oração é quando nós falamos com Deus e expliquei o que era oração. Aí ela, sim, então tá, pode fazer. Então a pessoa não sabia o que era oração. Já aconteceu também, numa daquelas perguntas, nesse primeiro contato com a pessoa, né, perguntar, e isso não só comigo, com outras pessoas, né, de outros grupos de evangelismo que já relataram também. Você conhece, já ouviu falar de Jesus Cristo? Não, nunca ouvi. E aí você explica quem é Jesus Cristo porque você não acredita que a pessoa nunca ouviu falar. E ela fala, não, nunca ouvi falar, nunca ouvi essa história, entendeu? Então, nós não podemos achar que só porque tem muitas igrejas num determinado local que todos já conhecem, todos já ouviram, não.
é o básico que precisa ser pregado, como a gente falou lá, né? Queda, redenção, graça, fé. Então, isso nós devemos pregar, porque às vezes a gente só fala Deus é amor, Deus te ama, Deus está cuidando de você, mas não pregamos o evangelho como ele deve ser pregado para que a pessoa realmente entenda o plano da salvação. Então, vamos ficar atentos a isso. Então, nós temos uma igreja consciente que se envolve na missão e passa a ser, então, uma igreja missionária que vai ao mundo. E aí, mundo pode ser o seu bairro, a sua cidade, o seu estado e o mundo, certo? Nós devemos nos preparar. Bíblia, oração, intimidade, planejamento. Planejamento é importante porque Deus é um Deus organizado. Ele não faz as coisas com pressa e de qualquer jeito. Então, nós também devemos planejar as ações e as atividades. Mas não devemos ficar presos achando que eu preciso fazer um seminário, um curso para sair a pregar, para começar a pregar o evangelho. Não. Se eu tiver uma vida de intimidade com Deus, de Bíblia e oração, eu terei o conhecimento da palavra e Deus vai trazer à memória essas palavras à minha mente quando eu for pregar às pessoas. Então, isso é o principal, né? E para ações para fora maiores, requer mais planejamento. Algumas verdades antes de seguirmos para algumas outras ações que podemos realizar enquanto corpo. Independente das ações que fizermos, o nosso propósito primário deve ser ensinar a mensagem da Bíblia. Como já falei e repito, não podemos achar que fazer uma EBF, preparar, organizar tudo, pensar nas brincadeiras, na música, no lanche, é mais importante do que pregar a mensagem. O mais importante é pregar a mensagem, porque é o evangelho que transforma a vida das pessoas. E uma vez o evangelho transformando a vida das pessoas, Jesus transformando a vida das pessoas, todas as outras áreas de sua vida são transformadas também, como consequência. Então, em primeiro lugar, pregar o evangelho. Precisamos viver de tal forma que as pessoas se vejam forçadas a perguntar sobre a nossa fé. Você tem feito diferença? Sua vida é diferente no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, no seu curso, dentro da sua casa, se você é o único cristão dentro da sua casa? É tão diferente que as pessoas querem. Por que você é assim? O que tem que você é diferente? Já aconteceu isso com você? O evangelismo começa por quem somos e como vivemos, e não por nossas ações. E o evangelismo deveria ser tão natural quanto respirar. Quando a gente ganha uma roupa nova, a gente quer usar logo, né? A gente quer mostrar para todo mundo, ainda mais criança é assim, né? Brinquedo novo, quer mostrar para todo mundo. E nós adultos também somos assim. Quando a gente está com alguma roupa nova ou alguma coisa nova, a gente quer usar logo para mostrar para as pessoas. E nós temos essa mesma empolgação para apresentar essa verdade do evangelho, esse presente, essa graça que nós recebemos às outras pessoas? Ou será que a gente anda tão aflito e preocupado com as coisas da nossa vida que a gente nem se lembra de viver o evangelho e de ser a própria palavra para as outras pessoas? Não podemos esquecer disso, porque isso é mais importante que as nossas atividades para-eclesiásticas, que os nossos eventos na igreja. Então vamos a algumas ações também que podemos realizar, mas nunca nos esquecendo do que foi dito no slide anterior. Igreja de portas abertas. Para pensar agora e veja quantas horas a sua igreja física, né, o templo da sua igreja fica aberto durante a semana. 6 horas, 5 horas, bem pouco, né? Então, a nossa igreja, ela pode ser muito melhor, igreja física, né? Muito melhor, muito mais útil, melhor dizendo, muito mais útil para a nossa comunidade. Então, quais são
os dons e talentos dos nossos irmãos, dos membros da nossa igreja. Nós somos um corpo, né? Então, um ajudando o outro, em harmonia. Então, o pessoal do louvor, por exemplo, pode, de repente, uma pessoa tem 1 hora na semana que pode dar aulas de música na igreja. De repente, tem um professor de educação física que pode dar aula de esporte ou de alguma atividade na igreja. Toda igreja tem muito professor, né? E pode dar também algum tipo de reforço escolar, de educação de jovens e adultos. Isso vai depender muito da realidade da sua localidade, tá? Então, em primeiro lugar, você deve visitar as igrejas e ver quais as necessidades da igreja, da comunidade, ver quais os interesses, né, assuntos de interesse daquela comunidade, por exemplo. Às vezes você também organiza aula de reforço e nas redondezas tem muito mais idosos do que criança e adolescente. Então é preciso, em primeiro lugar, conhecer a sua comunidade, tá? E aí você pode abrir as portas da sua igreja para mais ações, para que as pessoas se acheguem, né? Para que a igreja seja um local de acolhimento, um local que presta serviço também à comunidade. As pessoas, elas podem se sentir mais à vontade a ir numa IBF, por exemplo, numa aula de reforço, do que ir num culto, né? Então, talvez num primeiro momento ela se sinta à vontade nessa outra atividade, você consiga se envolver, estabelecer uma amizade, um relacionamento, e aí ela vai se sentir mais à vontade para estar num outro momento de culto, por exemplo, certo? Um café amigo, né? Por exemplo, igreja que fica numa região de trânsito de trabalhadores, pode oferecer um cafezinho de manhã antes da pessoa, né, ir para o trabalho, um cafezinho mesmo, um copinho de cafezinho. Então são algumas ações simples, tá? Observa que é tudo simples e que podem fazer muita diferença na sua localidade. Por quê? A sua igreja, a nossa igreja, precisa ser conhecida. É muito triste quando a gente vai para algum projeto missionário, que é pontual, a gente vai ajudar uma igreja naquele momento, por 1 semana, por exemplo, e você começa a andar pelas casas, pelo bairro, e você fala que, né, você se identifica e fala de que igreja você é, e a pessoa não tem a menor ideia de que igreja você está falando, entendeu? Aí você tem que falar, é aquela igreja que tem um desenho na frente, né? Um desenho verde, que geralmente a igreja é verde. Aquela igreja assim de tal cor, ou que fica na esquina não sei da onde, porque a pessoa não conhece a igreja. Então a nossa igreja, ela tem que fazer a diferença no nosso bairro, ela tem que ser conhecida. Se ela não é conhecida, se ela não faz diferença, alguma coisa está errada, certo? Então a gente precisa ser conhecido como propagadores do reino na nossa localidade, tá? Seguindo, evangelismos nas ruas. Então, além de abrir as portas, nós também devemos sair das 4 paredes, como já falamos. Impactos evangelísticos nos sinais de trânsito, por exemplo, dia da Bíblia. Quantas vezes a gente já parou no sinal com faixa, entregando Bíblia, entregando algum material evangelístico, a pessoa, não quero comprar, não, é de graça. É de graça? É de graça. E aí você prega mesmo que rapidamente, né, entrega um material ali para essa pessoa e ela fica toda feliz. E às vezes a gente acha que isso não é válido, mas já aconteceu comigo de estar na igreja, no ensaio de louvor, por exemplo, e aí o telefone da igreja tocar. E aí eu fui atender. E aí a pessoa perguntou se era igreja tal, eu falei que era. Ela falou que tinha recebido um material e tinha um carimbo lá da igreja. E ela queria saber da igreja, como funcionava, qual era o horário. Então, nós não sabemos, né? Mas Deus é que age, como a gente falou desde o início, é o Espírito Santo do começo ao fim. Que nós sejamos usados, permitamos e queiramos ser usados para fazer essa obra. Podemos convidar para as programações da igreja também, ter uma abordagem pessoal, como falamos, visitar as casas, ir a bairros periféricos. Se sua igreja, por exemplo, fica num bairro nobre, você pode ver, né, também
igrejas de outros bairros que não têm tantos recursos, a sua igreja pode ajudar outras igrejas que não têm recurso, pode fornecer também profissionais ou mão de obra para algumas ações, de repente alguma igreja que não tem experiência com o trabalho evangelístico, e aí uma igreja pode ajudar a outra nessa missão, né? E lembrando que a maioria da nossa população brasileira e das nossas igrejas está situada nos centros urbanos. Então, assim como Jeremias está lá em Jeremias, né, nós devemos procurar a paz da cidade, orar pela cidade onde nós estamos inseridos, fazer a diferença onde estivermos. Além disso, também podemos fazer algumas ações específicas no Enem, em concurso, entrega de um lanchinho, de uma caneta, um abraço, uma oração, né? E entrega de um material, sempre com material e o carimbo, né, da nossa igreja, da igreja mais próxima, certo? Você também pode solicitar e ver materiais junto à PECOM, por exemplo, folhetos, aquela biblinha. Então, você pode utilizar esses materiais também nessas ações. Visitas a asilos, ações também em eventos esportivos, visitas a hospitais. Lembrando de, por exemplo, em asilo e hospital, sempre ter orientação e ajuda de alguém que tem experiência nesse tipo de trabalho. Lembrar também do que deve, do que não deve ser dito. E lembrar que a nossa fala também deve estar de acordo com o nosso público. Não adianta eu fazer uma EBF, por exemplo, e falar difícil, um monte de termo difícil para criança. Não adianta eu chegar num asilo e falar muito, porque a capacidade, né, de compreensão e de acompanhar o nosso raciocínio já está mais lento. Então, falar mais devagar, certo? E sempre lembrar de pregar e mostrar também o amor e, além disso, ver também alguma necessidade, né? Porque às vezes pode estar precisando de algum material, algum recurso específico e nós podemos auxiliar nesse sentido. E um ponto muito importante também é a nossa ação no nosso campo de trabalho, na nossa faculdade, seja lá onde estivermos. Aqui eu vou focar no campo de trabalho. Atos 18, de 1 a 4, nós temos aquele texto de Paulo, Priscila e Áquila, né? Que eles são fazedores de tenda e pregam também, e estão ali realizando o seu trabalho. E através desse trabalho tem o seu sustento, é uma forma deles lidarem também com outras pessoas e de pregarem às outras pessoas além dos espaços físicos, né? Eles também têm esse contato com as pessoas. Então, Paulo, ele se aproximou das pessoas de diferentes crenças e também pôde ser o seu próprio mantenedor, certo? E esse é um desafio nosso diário. Ser um missionário no nosso trabalho. Então, de que forma você tem usado a sua profissão para testemunhar de Cristo? Sua profissão não é só para te dar dinheiro e recurso para viver. A sua missão também está no seu trabalho. Como você tem aproveitado e usado esse tempo? Então, dê testemunho, né? Crie oportunidades, promova momentos de oração e de estudos da palavra. Não é impossível, certo? Temos vários testemunhos. Não é impossível. Você pode fazer diferença no seu trabalho. Como a gente falou lá antes, o nosso ser, né, como vivemos e o que fazemos é muito importante. Aconselhe pessoas também. Você é aquela pessoa do trabalho que todo mundo busca pedindo conselho? Se não, é bom que algumas atitudes, então, ações mudem para que você seja. Porque as pessoas devem ver isso na gente, aquela pessoa que tem uma palavra, né, que vai abençoar. Então, que nós possamos utilizar também a nossa profissão para servir nessa missão enquanto igreja. Para finalizar,
eu trago um trecho de um livro do pastor, missionário Ronaldo Lidório, que eu acho que resume bem toda a nossa conversa de hoje. Se olharmos a palavra de forma ampla, possivelmente as convocações mais enfáticas sejam 3: amar a Deus, amar ao próximo e fazer discípulos. Este é o nosso propósito e a nossa missão. Você nasceu em Cristo com o propósito de servi-lo, sendo sal e luz onde estiver. Assim, a evangelização, plantio de igrejas, encorajamento dos crentes, serviço social e ensino da palavra não são responsabilidades de um grupo seleto de presbíteros e missionários, mas de toda a igreja. Se você é discípulo de Cristo, já está convocado a servi-lo, com tudo o que você é e tudo o que você tem. Suas forças, competência, oportunidades, emprego, inteligência, relacionamentos, finanças e família. Se você ama e segue a Cristo, portanto, você é vocacionado para os propósitos de Deus. Amém. Bem, revendo então as nossas prioridades do reino na nossa igreja, qual vai ser a sua resposta diante disso que nós conversamos então? Qual vai ser? Vamos ficar inertes ou vamos tomar alguma postura diante daquilo que Deus espera que nós façamos na nossa igreja local? Que Deus nos abençoe nessa missão, que possamos ser uma resposta de oração para a nossa igreja local e que possamos ser servos de Deus que abençoam as pessoas ao nosso redor. Amém.